Todo homem, todo ser humano nasce com superpoderes, mas é a sociedade, a Matrix, o sistema que os corrompe. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Mas antes, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Esse é o nosso episódio de número 117. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu maior poder? Talvez é difícil até para você responder, né? Eu sei disso. Nós fomos condicionados a isso. Condicionados a acreditarmos que nós não temos poder algum. Mas eu vou um pouco mais a fundo então. Qual é o maior poder da face da Terra? Esse maior poder se chama energia vital, energia sexual, que é a mesma energia divina, a energia do próprio Deus Criador. Mas Deus, quando criou os primeiros seres humanos na face da Terra, Deus precisava com que a Terra se povoasse de pessoas. Esse era o desejo dele, inclusive está até mesmo nos manuscritos sagrados, em Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28 e 29, aonde ele fala que criou o ser humano à sua imagem e sua semelhança, ou seja, dotado da mesma capacidade de cocriação, criar coisas. E no 27, 28 e 29, alguma coisa assim, se não me falha a memória, Deus ele dá uma ordem então ao primeiro casal da face da Terra. Vão pela terra, se multipliquem, se perpetuem, dominem sobre todo ser que rasteja, todo ser que voa e todo ser debaixo da terra. Então essa capacidade de se multiplicar e criar foi o próprio Criador que colocou dentro dos seres humanos que são co-criadores. Para isso Deus precisava dar um superpoder a esse casal. Que poder é esse? O poder de perpetuar espécie, o poder de criar alguma coisa a partir da energia sexual. Foi então que Deus colocou o impulso sexual. Dentro do homem colocou o sêmen, a semente, justamente para que quando o homem deitasse com a mulher, plantaria a semente nela e nasceria então uma nova vida. Então o maior poder da face da Terra se chama energia vital, energia sexual. Traduzindo da forma mais simples para você entender, chama-se tesão, desejo por fazer sexo. Esse então é o maior poder da face da Terra e eu quero informar a você então que você tem esse poder dentro de você. Crispim, mas como que faço então para desbloquear esses poderes de criar alguma coisa a partir da energia sexual? Lembrando que essa energia ela é tão poderosa que se você plantar dentro de uma mulher, então vai nascer uma nova vida. Mas esse sêmen, que é uma semente, se você cultivar dentro de você, ou seja, se você não desperdiçá-lo, ele simplesmente vai ser reabsorvido pelo teu próprio corpo, fazendo com que todo o teu organismo seja regenerado e aperfeiçoado. Lembrando também que esse sêmen, além de conter vitaminas, minerais, nutrientes, células, hormônio, DNA, também ele possui uma energia etérea, que é como se fosse o Fiat Lux, o sopro da vida, o haja luz. Então toda essa energia ela é reabsorvida para o teu corpo e vai para o teu cérebro, trazendo para você então a capacidade criativa, a capacidade criadora. Sem contar também que essa energia no teu corpo ela vai trazer para você músculos, vai trazer inteligência, vai trazer autocontrole, vai trazer sabedoria, facilidade e agilidade na comunicação, uma facilidade extrema na retenção de memória, uma facilidade maior ainda na persuasão, uma capacidade inata de regeneração a nível celular. Isso significa que o seu sistema imunológico vai ficar muito mais fortalecido. Isso também significa que você vai ser uma pessoa radiante, uma pessoa magnética. Significa também que você vai ter capacidades mentais extraordinárias, simplesmente por conta dessa energia sexual sendo retida dentro de você. Mas por que então que nós não somos ensinados isso? Isso não é ensinado na escola, não. Você não vai ver isso na escola. Você também não vai ver isso dentro das igrejas, dentro das religiões. Não, você também não vai ver isso. Você não vai ver isso dentro da sociedade, as famílias ensinando também não. Mas por que, Crispim? Porque o dia que o homem entender o poder que ele tem dentro do seu testículo, o poder que ele tem chamado tesão, e ele souber utilizar essa energia e transmutá-la para essas áreas positivas que eu citei para vocês, simplesmente esse homem se torna um homem independente, indestrutível e com uma mentalidade imbatível. Ele simplesmente começa a criar coisas a partir da energia sexual.
Pessoas lá no passado já faziam isso, um bastante conhecido até mesmo por você, se chama Jesus. Jesus, ele tinha essa habilidade de transmutar a sua energia sexual para coisas criativas. Não é à toa que fez milhares de feitos. Jesus era um homem casto, não se dava a relação sexual, era um homem que simplesmente dessexualizava a sua mente, que esse é o processo para você desbloquear os seus poderes. Mas não somente Jesus, outros homens também do passado, como por exemplo Mozart, Beethoven, Muhammad Ali, Maomé, todos esses homens praticavam a abstenção e a retenção dessa energia sexual. Até mesmo Steve Jobs, também, um homem que praticava a retenção seminal e utilizava essa energia para criar coisas. Então, por que você, para desbloquear esse superpoder, essa grande energia, você precisa dessexualizar a sua mente? E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou ensinar para vocês 15 formas de você dessexualizar a sua mente. Então, para você que é um praticante de NoFap, para você que é um praticante da retenção seminal, saiba que antes dessa prática precisa acontecer algo na sua mente chamado dessexualização. Por que, Crispim? Porque nós somos condicionados pela Matrix, pelo sistema, pela sociedade, de uma forma ideológica e dentro de uma engenharia social, a termos a nossa mente erotizada desde pequenos. Então, desde pequenos nós somos condicionados a uma erotização, seja uma erotização física, que são mulheres, que são pessoas expondo o próprio corpo na nossa frente, isso vai gerar e desencadear o tesão, o desejo desenfreado pelo sexo, e nós não somos ensinados a controlar esse tesão. Mas não somente isso. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, nós somos bombardeados 24 horas com estímulos eróticos e semi-eróticos. Eróticos, que são aqueles sites para mais 18, que na verdade não deveria ser para mais ninguém, porque é diabólico, é demoníaco e destrói vidas, mas nós também somos condicionados com pornografia disfarçada, soft porn, que é aquele momento onde você entra dentro de uma rede social, um Kawaii, um TikTok, um Instagram ou um Shorts do YouTube, onde de repente está uma mulher sensualizando, rebolando, mostrando parte do corpo, mostrando como se fosse realmente um produto, uma mercadoria, e ativando dentro do teu cérebro essa engenharia de poder e de perpetuação de espécie que Deus colocou dentro de você, chamado desejo sexual, chamado tesão, impulso sexual. Esse desejo desenfreado faz com que a nossa mente fique erotizada. Agora imagina comigo, nós somos expostos durante 24 horas por dia com pornografia, seja de forma explícita ou de forma, então, disfarçada. Cerca de aproximadamente 47% do tráfego na internet é pornografia, ou pornografia explícita ou disfarçada. Então ocorre um fenômeno dentro do nosso cérebro chamado dessensibilização, que é a perda da sensibilidade. Então, conforme a gente vai assistindo um pouco de pornografia, o nosso cérebro vai ficando condicionado a isso. O que isso cria dentro de você? 24 horas por dia é essa parte do teu cérebro aqui chamado cérebro reptiliano, que é a parte do cérebro relacionada à perpetuação de espécie, é onde você vai ter o desejo pela relação sexual, é onde você vai ter o desejo de se deitar com uma mulher, é o desejo de fazer sexo. O próprio Criador colocou isso dentro de você, mas para que fosse utilizada de uma forma controlada e dominada, e não dominadora. Essa ativação 24 horas por dia vai fazer com que você não consiga controlar o seu tesão, e é aí onde o homem é destruído. Aonde que ele é destruído, Crispim? Quando ele sucumbe a essa erotização desenfreada, aonde ele vai para pornografia e para masturbação. Esse homem que estava cheio de poder, de criação, para criar coisas a partir da energia sexual, simplesmente se torna um homem manso, medroso, dominado, frágil e covarde. Esse homem que era para ter dentro de si, então, a ambição, o desejo de criar, o desejo de construir, o desejo de perpetuar a espécie, o desejo de desbravar, de conhecer coisas, o desejo pela adrenalina, simplesmente desaparece. Não é à toa que, num dos livros
mais conhecidos de desenvolvimento pessoal, um dos homens que mais ensinava desenvolvimento pessoal, chamado Napoleon Hill, onde ele escreveu milhares de livros como Mais Esperto que o Diabo, Pense e Enriqueça, o Manuscrito Original, Atitude Mental Positiva e outros livros. Ele simplesmente vai citar essa grande questão. Quer ver um homem sem brilho? Quer ver um homem sem poder? Quer ver um homem simplesmente apagado e um homem que foi dominado pelo diabo? Inclusive ele cita isso no livro Mais Esperto que o Diabo. Até mesmo o conceito de diabo que ele ensina lá é um pouco diferente dessa mitologia que a gente foi ensinada. Mas ele vai dizer, quer ver então um homem apagado? É um homem que perdeu a ambição. E ele vai citar num dos capítulos mais importantes do livro sobre o desejo sexual, sobre utilizar essa energia para criar coisas. E ele vai dizer que o diabo então, através de um processo chamado alienação e ritmo hipnótico, simplesmente bloqueia esse poder oculto do homem. Eu dei toda essa introdução para vocês, simplesmente para vocês entenderem que vocês estão próximo agora de 15 passos extremamente importantes para você então dessexualizar a sua mente. Crispim, o que é dessexualizar? Tirar esse desejo desenfreado pelo sexo e trazer o autocontrole sobre a sua energia sexual e sobre a sua energia vital. Então, senhores, é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Mas antes, se você faz parte então da Vida 2%, coloque aí 2% e eu vou saber que você passou nesse vídeo. E também coloque aí um check-in na lista de presença e eu vou saber que você está aqui nesse vídeo. E antes disso também, senhores, nós estamos na reta final agora da Black Friday, estamos para finalizar já. O pessoal pediram para dar uma segurada, tem uma galera ainda que está para receber. Então, senhores, Black Friday, eu simplesmente reuni os meus 10 livros sobre NoFap e retenção seminal, onde durante 5 anos e 3 meses eu estou praticando NoFap sem recaídas. Eu peguei toda a minha experiência e toda a minha bagagem e compilei dentro desses 10 livros. Dentro desses 10 livros você vai ter acesso a todas as ferramentas de forma organizada de como você vencer a pornografia e a masturbação. Tem livros ensinando você a fazer dinheiro com a energia sexual. Tem livros ensinando como você vencer a pornografia, que é uma energia e não um site. É até interessante, onde eu entrevistei a pornografia, a indústria pornográfica, e ela revelou os seus pontos fracos e o seu maior plano contra a sua vida. E ela ensina como você combatê-la, tá entendendo? Tem livros também ensinando como você sair do 0 dia aos 90 dias, enfim. Se você fosse pagar, cada livro custava R$20, tanto que tem os outros links anteriores que vocês acessam nos outros vídeos, onde cada livro está por R$20. Se você fosse acessar então esses 10 livros, você pagaria R$200. E eu estou fazendo por só R$65. Mas assim que eu finalizar a Black Friday, você vai tentar clicar nesse link e não vai conseguir achar mais. Então aproveite essa oportunidade. Senhores, então, papel e caneta na mão e eu vou ensinar para vocês agora 15 formas e ferramentas de você dessexualizar a sua mente e desbloquear então esse poder glorioso que foi colocado dentro de você, mas foi esquecido. Ou melhor, foi ocultado dentro de você. Primeiro ponto então para dessexualizar a sua mente é transformar o seu feed num deserto sensorial. Hoje, a sociedade vive dentro das redes sociais, isso é meio que inevitável. Tanto que, por exemplo, provavelmente muitas vezes você já tentou sair das redes sociais e a hora que você vê, você está dentro dela de novo. Eu sei que existe uma minoria de pessoas que conseguem viver sem redes sociais, mas eu já disse, é uma minoria. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, algumas precisam trabalhar com a rede social, outras pessoas já se adaptaram e outras estão viciadas mesmo em rede social. Então, um processo de dessexualização é você treinar aqui o seu feed. Por quê? Se você passa a maior parte do seu tempo no celular, as indústrias vão bombardear você com a sexualização, para você sentir erotizado. Eles vão mexer nesse mecanismo ancestral seu chamado desejo sexual e desejo por perpetuar a espécie. Então você precisa treinar o seu algoritmo, melhor dizendo, modificá-lo e limpá-lo. Para isso você vai precisar transformar o seu feed num deserto sensorial. Por que deserto sensorial? Porque nas redes sociais é onde estão os impulsos sensoriais. O que vai te dar desejo por comprar, o que vai te dar tristeza, dependendo da música que você assiste, dependendo do vídeo, tá lá aquele vídeo que vai despertar saudade, outros vai despertar uma angústia pela vida. Então, dependendo do que você assistir, vai despertar algum sentimento em você. E, obviamente, 47% do tráfego é erotização, você vai ser bombardeado, então, com esse estímulo de sexualização. Então, você precisa fazer com que o seu feed vire um deserto sensorial. O que é isso? Fazer com que ele fique o mais limpo possível para não despertar nenhum tipo desses desejos em você, principalmente o desejo sexual.
Crispim, como que eu faço isso? Primeiro você precisa doutrinar as suas redes sociais. As suas redes sociais, ela é programada por algo chamado algoritmo. Esse algoritmo, ele é treinado para entender o tipo de conteúdo que você gosta. A ideia das redes sociais é fazer com que você passe a maior parte do seu tempo nela. Então ela vai entender o que você gosta e a partir daquilo que você gosta, ela vai te bombardear com aquele tipo de conteúdo. Então como que você doutrina a sua rede social? Por exemplo, o Instagram. O Instagram tem uma ferramenta que é interessante. Por exemplo, está aparecendo um vídeo, você simplesmente clica nos 3 pontinhos e coloca não tenho interesse ou ocultar, sem problema nenhum. Tem uma outra ferramenta também no Instagram que é interessante, que é onde você vai entrar nos perfis que você gosta, se não me falha a memória, são 25 perfis que ele permite, e você vai nos perfis dessas páginas e vai colocar em favoritar, uma estrelinha. Depois você vai para a página normal do seu Instagram, na página inicial vai ter uma setinha que você vai clicar e vai clicar em favoritos. Então só vai aparecer no seu feed aquilo que você favoritou, os perfis que você favoritou. É uma das melhores formas de você filtrar o algoritmo, de não mandar alguma coisa para você, testando para ver se você vai gostar daquele tipo de conteúdo ou não. Então isso você vai ter que fazer com todas as suas redes sociais, com o YouTube, com o Facebook, com o Kawaii, com o TikTok. Você vai doutrinando. O que é doutrinar? Muitas vezes vai aparecer também conteúdo erótico ou semi-erótico, você não permanece nele, você sai rapidamente. O algoritmo vai entender que você não teve uma retenção de tempo ali. Ele vai pensar assim, falar, esse cara não gostou disso, então ele não gosta de erotização. Vou mandar outro tipo de conteúdo. E aí o tipo de conteúdo que você gostar, como por exemplo esse aqui no YouTube, você dá um joinha nele, você comenta e o algoritmo vai dizer, cara, isso aqui prende a atenção desse cara, então ele gosta desse tipo de conteúdo. Você está me entendendo? É por isso que você precisa se inscrever num canal como esse, por isso que você precisa deixar uma curtida aqui, é pro algoritmo sempre mandar assim que eu postar. E assim também com outros produtores de conteúdo. É assim que funciona. Então você precisa, o primeiro passo é transformar o seu feed num deserto sensorial. Doutrinou isso aí? Isso simplesmente vai fazer com que você tire esse desejo por dopamina barata e coloque algum conteúdo que realmente vai trazer algum conhecimento para você. Instagram tem conhecimento? Obviamente que tem. YouTube é uma fonte de conhecimento, uma biblioteca a céu aberto. Kawaii tem algum tipo de conhecimento? Deve ter algum tipo de conhecimento. Eu não tenho essas redes sociais, Kawaii, TikTok eu não tenho, mas deve ter alguma coisa que preste. Então você precisa filtrar e doutrinar, fazendo disso um deserto sensorial. Uau! Primeira ferramenta. Se você entender isso aqui já resolve 50% do seu problema. Essa é uma das ferramentas mais poderosas, mas ainda tem mais 14. Segunda ferramenta é instaurar janelas e horários sem inputs digitais. Meu querido, você precisa, em algum momento do seu dia, fazer um detox digital, um detox de dopamina. Eu sei que esse termo tá bastante falado, fazer um detox, mas você precisa fazer isso. O teu cérebro, criado pelo próprio criador, pelo designer inteligente, pelo grande arquiteto do universo, o teu cérebro não foi treinado e criado para essa exposição a uma grande enxurrada de dopamina 24 horas por dia. A cada rolada que você dá, lá ele, mas a cada movimentação, a cada subida que você dá no seu feed, vem uma informação nova. Então o teu cérebro, sempre que tem uma novidade, ele está liberando dopamina. Então sempre que você fizer isso aqui, ó, um detox de dopamina, simplesmente colocando o teu corpo em não fazer nada, simplesmente respirando. Eu vou falar de uma forma mais chula. Você precisa ter alguns momentos de vagabundagem no seu dia. Acho que essa é a melhor expressão, vagabundagem. E como eu faço isso? Eu tenho várias empresas, várias fontes de renda, mas eu tenho o meu período de vagabundagem, que é o período que eu não faço nada, por horas, simplesmente assim, ó. Muitas vezes sentado na natureza, com isso aqui, ó, os pés no chão, outros momentos dentro da minha própria casa, mas assim, ó, sem fazer nada. Isso faz com que o meu cérebro dessexualize, volte ao padrão normal, sem estímulos visuais, sendo bombardeado. Você está entendendo o que é isso? Pelo menos 2 horinhas por dia. Começa, vai gradualmente. 2 horas por dia. Você pega o teu celular, você joga ele longe. E se desliga do mundo, se desconecte. Você vai perceber que a sua mente vai começar a ficar mais centrada. A sua energia sexual que está agitada, é por isso que você recai. Energia sexual agitada, ela vai fazer isso aqui, ó, um processo de decantar. Provavelmente você aprendeu isso dentro da escola, ciência. Quando você joga uma sujeira na água e de repente ela começa a decantar, ela vai lá para o fundo, a água fica limpa de novo, cristalina. É isso que você precisa fazer com a tua mente e com o teu corpo. Decantar.
Tá entendendo? Isso vai fazer com que o teu cérebro dessexualize. Menos informação erótica sendo bombardeada no teu cérebro. Então isso aqui é uma engenharia reversa do desejo. Chega de ficar estimulando o teu cérebro a desejar toda hora coisas sexuais. Desliga ele um pouco. Você vai perceber que isso muda muita coisa. Quando você remove a enxurrada de estímulos, a mente reorganiza as prioridades. Crispim, eu não consigo ser produtivo. Obviamente, a tua mente está tão bombardeada que ela não consegue definir o que é prioritário na sua vida. O que é vital, o que vai te transformar, o que vai fazer você construir teu império. Tá entendendo? Gente, o que eu estou ensinando para vocês aqui, vocês pagam em curso, tá? Tem cursos na internet onde você vai pagar caro, coisas que eu estou ensinando básico a você aqui sobre produtividade e mentalidade. Eu entrego de graça para vocês. Essa é a vida 2% e esse é o privilégio daqueles que seguem esse canal aqui. Terceira forma e ferramenta de você dessexualizar a sua mente é trocar curiosidade por carne moída erótica. Então você precisa tirar essa curiosidade por carne moída erótica. O que é isso? É ficar pensando em sexo toda hora. Você precisa tirar essa mentalidade. Tá entendendo? Trocar essa curiosidade. Então, ao invés de você ficar querendo ver algum conteúdo erótico, passa uma mulher na rua, aquela curiosidade para querer olhar para aquela carne moída, querido, você precisa trocar essa curiosidade. Você precisa ressuscitar dentro de você, porque esse desejo já existe, só está morto, soterrado. Você precisa ressuscitar o desejo por outras coisas, por outras curiosidades, como, por exemplo, conhecimento, leitura profunda e focada, meditação, um estado de construção focada, começar alguma coisa e terminá-la, planejar a médio e longo prazo. Você precisa redoutrinar a sua mente. Essa capacidade já está dentro de você e a maior energia que você vai utilizar para todas essas ferramentas vai ter uma energia te dando impulso e é a energia sexual. Então você já tem a maior energia, o maior poder trabalhando junto com você. Só precisa reorganizar isso. Então, em vez de olhar corpos, olhar causas, comece a olhar causas, fenômenos, habilidades, mistérios. Isso faz a atenção morrer de fome e renascer como um cientista. Então comece a estudar sobre a mente. Estude sobre o poder da mente subconsciente. Joseph Murphy vai ensinar sobre o poder da mente subconsciente, o poder do subconsciente. Estude sobre Napoleon Hill. Quem pensa enriquece, manuscrito original. Inclusive os meus livros, tem livros que eu me inspirei em Napoleon Hill para escrever. Por exemplo, ele escreveu um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, onde ele entrevista o diabo. Eu escrevi um livro chamado Mais Esperto do que a Pornografia, onde eu entrevisto a energia da pornografia, que é uma energia maligna e diabólica. Tem o livro do Napoleon Hill que se chama Pense e Enriqueça, ou Quem Pensa Enriquece. Eu escrevi um livro chamado Quem Retém Enriquece, trazendo a forma de como você retém a sua energia sexual através da retenção seminal e faz dinheiro com essa energia. Você está entendendo? Então você troca o desejo por sexo pelo desejo em construir. Isso é fantástico porque isso, além de trazer conhecimento, vai trazer autoconhecimento. E junto com o autoconhecimento vem o autocontrole. É uma ferramenta poderosa para você dessexualizar. Quarta ferramenta, praticar exposição ao mundo real em alto volume. Ei, pega a sua rede social, faz assim no volume dela, ó. Silencie tudo. Uma forma até interessante para você começar a fazer esse detox, a deixar um pouco o celular, taca tudo no mudo. Taca no modo avião. Tá com o Wi-Fi ligado, não tem problema, mas deixa no mudo a notificação. Quando for assistir algum vídeo, ó, para você ver como a rede social fica desinteressante. Tenta assistir algum vídeo no volume mais baixo. Você vai perceber que você perde o interesse por ficar assistindo os feeds. Por quê? Porque você precisa tirar esse ruído digital e começar a aumentar o volume da conexão social e com o mundo real. Aí você consegue ouvir isso aqui, ó. Ó, sabiá cantando, pardal, barulho do vento, barulho das árvores balançando, ó. Ó o cheiro. Cheiro de árvore, cheiro de terra, ar puro, tá entendendo? Então praticar a exposição ao mundo real. Ei, tira o sapato, sente a terra nos seus pés, pisa na grama, pega a água fria, joga no teu rosto, sente a sensação da água gelada no seu rosto. Como é prazeroso isso. Isso é a vida 2%. E é isso que eu quero que vocês entendam. Conversa no olho a olho, caminhadas longas, tarefas manuais. Ao invés de ficar anotando, por exemplo, na faculdade mesmo, ou no seu trabalho, na sua empresa, até mesmo na sua casa, nos seus projetos, ao invés de ficar anotando no celular, aqui ó, pega aqui ó, escreve.
Hoje, por exemplo, antes de eu vir pra cá na montanha gravar com vocês, hoje pela manhã o que eu faço? Assim que eu acordo, um processo de respiração para oxigenar a mente, exponho os meus olhos à luz do sol, e aí eu vou lá, faço um cafezinho com manteiga, bastante gordura, tomo aquele café, e aí eu sento, pego o meu caderno e começo a escrever, manualmente, tá? Manualmente. Depois que eu escrevo manualmente, o que eu faço? Eu passo para o celular. Aí sim, eu passo para o celular ou simplesmente tiro uma foto, ele já transcreve em palavras, e aí do celular eu pego, mando para o Word, do Word eu pego e jogo aqui para o Kindle, simplesmente para usar como esqueleto para falar com vocês, mas antes, o meu cérebro pensou no conteúdo e eu escrevi manualmente. Tá entendendo? Isso tira o desejo sexual. Automaticamente, você se torna uma pessoa manual, uma pessoa original. Então pratique a exposição ao mundo real em alto volume. Quarta ferramenta. Vou dar uma acelerada agora, porque provavelmente o vídeo já está avançado aí, ó. Vamos lá, rapidamente. Quinta ferramenta, ler biografias densas de homens que viveram antes da internet. Então assim, pensa, homens que conseguiram criar coisas, principalmente homens que praticavam retenção seminal. Como que eles faziam? Quais hábitos eles tinham? Comece a estudar biografia, você vai ver que você vai treinar o teu cérebro a pensar como eles pensavam. Se eles tinham uma forma de pensamento, uma forma de agir que gerou um resultado, você consegue copiar. Isso dentro da programação neurolinguística é chamado de modelagem. Se modelar, fazer o que eles faziam, pensar como eles pensavam, se vestir como eles se vestiam, você começa a ter os mesmos resultados que eles tinham. Então estude sobre Steve Jobs, estude sobre Jesus, estude sobre Mozart, estude sobre Beethoven, estude sobre Muhammad Ali, estude sobre Mahatma Gandhi, estude sobre quem você quiser, mas homens que no passado tiveram um feito notório. E você vai perceber que isso muda a sua mentalidade. Estude sobre Napoleon Hill, tá me entendendo? Então estude biografias profundas, você vai começar a treinar o seu foco, a canalizar a sua energia no conhecimento e no autoconhecimento. Talvez vocês falem assim, Crispim, você tem uma mentalidade interessante, cara. Da onde que você tira tanto conhecimento? Estudando. Muitas vezes eu passo horas e horas ali, afinco, focado num livro e estudando. E sempre quando eu estudo, eu passo para o papel o resumo daquilo que eu aprendi. Entendeu? Então tem várias formas de você aprender. Como, por exemplo, a técnica Feynman. Eu estudo e já coloco no papel, destrinchando tópico por tópico, montando como se fosse um palácio mental, um mapa mental. Isso vai fazer com que você dessexualize a tua mente. Sexta ferramenta extremamente poderosa para você desbloquear esse poder oculto através da dessexualização é adotar rituais físicos de foco antes de começar o dia. Então, como eu falei para vocês, assim que eu acordo, respiração. Como, por exemplo, uma técnica chamada Wim Hof, método Wim Hof de respiração. Tem aí no YouTube uma ferramenta guiada. Eu faço essa respiração desde 2020. Quando ninguém podia sair de casa, eu praticava essa respiração, de frente para o lago ali embaixo, de frente com a minha casa, eu moro de frente para o lago. Praticava uma respiração ao ar livre, ainda quando estava aquela neblina e de repente o sol nascia, eu estava ali ainda fazendo aquela respiração, oxigenando a mente, visualizando como seria o meu dia e planejando, vendo tudo já realizado na minha mente, tudo já pronto, praticando o processo de cocriação mental, isso dentro da física quântica é chamado de colapso da função de onda. Tá me entendendo? Então pratique um ritual matinal, faça algumas flexões, polichinelos, movimente o teu corpo, movimente o seu sistema linfático de drenagem do teu corpo, agite a sua energia. Então, sempre que você criar esses hábitos matinais, isso vai mudar a sua mente, vai mudar a sua mentalidade. Tá me entendendo? Sétima ferramenta. Treinar a autonegação programada, ou seja, pequenos nãos por dia recalibram o cérebro a não tratar o sexo como o centro dos cosmos. Caramba, olha isso aqui que interessante. Treinar a autonegação programada, então comece a falar bastante não, mas não para você mesmo muitas vezes. Às vezes você vai acabar de acordar o teu cérebro, o celular, você fala não e vai fazer outra coisa. Às vezes aparece algum vídeo semerótico, não, e vai fazer outra coisa, tá entendendo? Sempre que você começar a falar mais nãos no seu dia, isso vai recalibrar o teu cérebro. Tá entendendo? Recalibrar, é isso que você precisa, falar mais nãos. É assim que você reconstrói o seu autocontrole. Tá entendendo? Então, pequenos nãos por dia recalibram o cérebro a tratar o sexo
a não tratar o sexo como o centro dos cosmos. Tem pessoas que só pensam em sexo, então você precisa começar a falar não, dessexualizar a sua mente. 8ª ferramenta é escrever um manifesto pessoal de propósito. Então, isso aí não é no celular, isso aí você vai pegar um caderno, você vai pegar uma caderneta, tá? Uma caderneta de bolso ou um caderno de sem pauta ali, uma folha mesmo, sulfite. Você vai escrever um manifesto, tá entendendo? Um manifesto pessoal de propósito. Você vai escrever assim, ó: eu me chamo Paraná, 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 seu nome completo. Hoje é dia Paraná, 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 e eu me encontro assim. Aí você vai desgraçar tudo, vai mostrar a vida miserável que você está vivendo, realmente. Ó, eu tô assim por causa do vício que me fez isso comigo, eu me sinto assim, eu tô pensando assim, mas a partir de agora, eu, Paraná, 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 assumo um compromisso de... E aí você vai listar 10 coisas que você vai fazer todos os dias. Esse é um manifesto. Tá entendendo? Manifesto de propósito. A partir de agora vai acontecer isso. E simplesmente você vai ler isso todos os dias até que isso se torne um hábito, até que isso entre no seu subconsciente. Até que você só respire isso e só pense nisso. Tá me entendendo? Por exemplo, eu tenho um mantra, toda manhã quando eu acordo eu faço um mantra, né? Minha origem é judaica, minha mãe é uma judia, obviamente nós não somos judeus ortodoxos, não tenho práticas de leis, nada disso, mas eu tenho a raça de judeu. Então eu tenho um processo de visualização que eu faço toda manhã. Eu vou citar aqui para vocês de forma bem rápida. Eu falo assim, ó: afirmo que sou a semente de Abraão e herdeiro do mundo inteiro. Minha prosperidade é ilimitada, todas as coisas são minhas. Eu coloco ouro como pó e ando no reino da superabundância, onde sou graciosamente suprido pelo universo com todas as coisas boas. Eu carrego a bênção, portanto a bondade e a misericórdia são atraídas para mim. A lei da multiplicação está em minhas células e em meu DNA. Nada diminui em minhas mãos. Meu lucro é inegável e aparece a todos. Eu sou o símbolo das bênçãos e graças de Deus. A capacidade de Deus de obter riqueza está trabalhando poderosamente em mim. Recebo ideias que me diferenciam do resto nos meus negócios e em meu local de trabalho. Eu sou uma cidade situado em uma grande colina e eu não posso ser escondido. Grandes quantias estão me localizando de todas as direções. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Perceba que isso aqui já está impregnado no meu DNA, então eu faço isso 3 vezes por dia num processo de visualização e eu visualizo cada palavra. Talvez você não entendeu nada, mas cada palavra ela tem uma promessa muito forte, principalmente para os judeus, feita lá para Abraão, né? Abraham Avim. O Abraão, o pai da fé, tá? Que foi o patriarca que Deus escolheu através de uma promessa extremamente grandiosa para ele. Então você precisa reprogramar sua mente, ter um manifesto, tenha um mantra para você citar, isso é interessante. Tá entendendo? 9ª ferramenta é praticar um jejum de olhar. Jejum de olhar, jejum dos olhos. Tem as pessoas que praticam jejum de comer alimentos. Eu praticamente pratico jejum todos os dias de 16 a 18 horas, porque eu só me alimento 2 vezes, mas eu também tenho jejum de olhar. E o que é o jejum de olhar? Esse é maluco, cara. Esse é você entrar na academia e de repente passa uma moça ali, você percebe no olho dela, porque você olhou para ela naquele momento, que ela sentiu uma atração por você. Mas depois ela vai passar, cara, e ela tá de shortinho curto. É você não fazer isso aqui, ó. Tá me entendendo? É muitas vezes ela treinar aqui do seu lado, com o corpo à mostra e você simplesmente focado, olhando pra você, ó, no espelho. Treina, pega seu treino, finaliza, você sai com músculo naquele dia e simplesmente você fez um jejum de olhar. Ah, cara, isso aí até o diabo tem medo disso, cara, de um cara que consegue essa sagacidade de treinar o jejum do olhar. Uau! Rapaz, eu fico até arrepiado com isso aqui, porque se você entender, meu irmão, você dessexualiza a sua mente. Dificilmente você vai recair. Jejum de olhar. Ao caminhar na rua, decidir conscientemente a não sexualizar as pessoas. É um treino de objetificação reversa. Ver seres humanos como narrativas vivas e não como estímulos sexuais. Sensacional. 10ª ferramenta, mais rápido agora. Estudar neurociência do prazer como se fosse aprender um sistema inimigo. Então vocês precisam estudar como funciona a mente humana. Vocês precisam estudar como é o mecanismo do vício. Crispim, como que eu estudo isso? Maratona nesse canal. Começa do episódio 1. Coloca esse propósito. Eu vou começar a assistir um episódio do Crispim por dia. Meu irmão, tem muita ferramenta. Já são, com esse vídeo aqui, 117 episódios. Você imagina o que eu já ensinei. Perceba que eu não fico repetindo informação. É sempre um conteúdo novo, uma mentalidade nova. Assista todos os dias. Você vai adquirir uma mentalidade indestrutível. Inclusive, já tem inscritos aí que já comentaram isso. Como que eu consegui vencer? Assistindo e maratonando os vídeos aqui do canal A Vida 2%. Então você precisa isso. Estuda como se fosse você estudando um sistema inimigo.
Uma estratégia de guerra, você está estudando para você invadir o território inimigo, tá entendendo? É assim que funciona. 11ª ferramenta, então, para você dessexualizar a sua mente é criar projetos de longo prazo que geram micro vitórias. Então, esqueça mentalidade a curto prazo. Você vai ver hoje na internet muita gente dizendo, faça dinheiro assim, assim, assado. Esqueça dinheiro rápido e fácil. Você vai ter que construir uma autoridade, vai ter que trocar uma energia, solucionar um problema para alguém te pagar e te recompensar. Esqueça dinheiro caindo do céu, não é assim que funciona. Mentalidade a médio e longo prazo, é isso que você precisa treinar. Então treine o seu dia a dia, treine a sua mentalidade, praticando todas essas outras ferramentas que eu citei. Então, alimentando a dopamina de forma progressiva, a mente cheia de andamento, não idolatra a recompensa fácil. Então, você precisa ter um começo, meio e fim. Vá anotando, põe tudo no papel, tudo fica muito fácil projetado para você. 12ª ferramenta, treinar meditação analítica. O que seria isso? Perguntar, o que realmente eu estou sentindo agora? Até você desmantelar qualquer impulso que sente por se fantasiar sexualizar. Ou seja, uma fantasia sexual. Então, bateu a vontade, pensa assim, por que eu estou sentindo essa vontade? Isso aqui é meu ou uma programação que colocaram na minha cabeça, a Matrix colocou? Tá, é uma programação. Então, eu devo ceder a isso? Não. Mas então o que eu deveria fazer com esse desejo? Simplesmente deixá-lo ir. Tá entendendo? Então você precisa criar esse processo de meditação analítica, tá? 13ª ferramenta, converter energia corporal em força bruta via treino focado. E aí, cara, não tem que fazer. Isso aqui, é treino. Treino, musculação, flexão, calistenia, fazer barra, fazer abdominal, se cadastrar numa academia, não gosta de academia, fazer calistenia no parque da sua cidade, não tem parque, treinar na sua casa, correr 2, 3, 4, 5 quilômetros, fazer uma caminhada a longa distância, tá entendendo? Aí, cara, é isso aí, é construir músculos fazendo esforço mesmo. Tá? Converter a energia corporal em força bruta via treino focado. 14ª ferramenta, praticar respiração fisiológica intensa em momentos de gatilho. Então, deu vontade de recair? Pesquisa aí no YouTube, método Wim Hof, vai ter traduzido em português, bota o fone de ouvido, simplesmente faz o que ele está te pedindo. Pronto, entendeu? Respiração focada e guiada. E a última ferramenta, pra gente finalizar, nem sei quanto tempo deu esse vídeo, mas, cara, aqui tem ferramenta para você se virar do avesso e fazer uma lavagem cerebral. Trocar fantasia por ficção. Por fricção, melhor dizendo. Trocar fantasia por fricção. O que seria isso? Fazer tarefas que exigem paciência e concentração absoluta. Tá entendendo? Então, você precisa se concentrar em algo que realmente vai demandar o seu tempo, seu foco, sua atenção e sua concentração. Cozinhar alguma coisa complexa, fazer algum tipo de alimento, tá? Construir alguma coisa, consertar alguma coisa, algo que homem realmente faz, cara. Cortar uma madeira, sei lá, construir alguma coisa. Você precisa fazer algo que gere fricção, movimento e que use o seu intelecto, a sua concentração e a sua paciência controlada. Tá me entendendo? Isso no final vai fazer com que fricção saudável derrota a recompensa fácil. Você vai começar a construir uma mentalidade indestrutível. Consertar uma bicicleta, trocar um pneu, faça alguma coisa, trocar um chuveiro, trocar uma lâmpada, alguma coisa que realmente tome o seu tempo e te gere uma concentração e um foco absurdo e absoluto. Senhores, quando você dessexualiza a sua mente, você simplesmente descobre que eu falo é tirar o cobertor de cima, tirar o véu, como se realmente fosse um apocalipse, a revelação, tirar o véu da sua frente, você descobre o poder que até então estava oculto, chamado poder da energia sexual. E aí sim, imagina, utilizando essas 15 ferramentas que eu citei para você, automaticamente você vai ter superpoderes. E aí sim, você vai ser diferente e acima da média. Diferente dos 98% que ainda estão dentro dessa programação da Matrix, que ainda não conseguiram entender o maior poder que eles têm, e você simplesmente faz parte desses 2%. Aqueles que já despertaram e aqueles que simplesmente dessexualizaram as suas mentes. Tá entendendo? Se você chegou até o final desse vídeo, você vai comentar aí embaixo: eu dessexualizei a minha mente. Se você não sabe, às vezes, como escreve dessexualizar, que é uma palavrinha meio difícil, olha aí no título. Eu dessexualizei a minha mente. Eu vou saber que você chegou até o final e que você entendeu essas 15 poderosas ferramentas que vai fazer você se tornar um homem com superpoderes. Senhores, vai ser inevitável não te enxergar, vai ser inevitável não te notarem e vai ser inevitável não te valorizarem. Tá me entendendo? Agora eu coloquei 15 ferramentas poderosas na sua mão e eu falo para vocês,
isso é só o começo, não é nem a sombra do que há de vir para as nossas vidas. Senhores, um brinde a todos os praticantes de NoFap e um brinde à vida 2%. Eu já dessexualizei a minha mente.